Se você pode, entra no site, você tem lá à sua disposição muitos estudos, você pode baixar gratuitamente muitos CDs, ministrações, músicas. O site é www.projetoadoradores.org.br. Eu quero pedir que você entre no site também para nos escrever. Se você está assistindo ao programa, se você está sendo abençoado, edificado com esses estudos, gaste um tempinho lá, você vai nos abençoar muito, dizendo que cidade você está assistindo, onde você está assistindo, seu nome, de onde você está. Isso vai nos abençoar, podemos orar por você, podemos saber aonde estamos chegando. E eu peço a você, entre no site e nos escreva www.projetoadoradores.org.br. Nós estamos estudando sobre a Bíblia. Assim como Jesus é eterno e infinito, a Bíblia é eterna e infinita. Da mesma forma, estudar a palavra de Deus é conhecer a Jesus que é eterno e infinito. Certamente nós não vamos em 2 programas, em 3 programas estudar tudo sobre Bíblia. Vamos passar uma vida inteira amando e estudando a Bíblia Sagrada. E vamos passar a eternidade inteira amando e conhecendo a Jesus Cristo, todo o seu poder, todo o seu reino. Este é o futuro da nossa vida. Eu e você vamos deixar esta terra. Daqui a 100 anos, nenhum de nós que estamos aqui estaremos aqui mais. Alguns em muito menos tempo já deixarão esta vida. Se Jesus não voltar antes, em 50 anos, em 100 anos, nenhum de nós mais estaremos aqui. Teremos partido para uma outra dimensão, a dimensão da eternidade. E precisamos ter o conhecimento de Cristo Jesus através da sua palavra, a palavra não apenas lida, mas encarnada em nós. E eu desafio você a pensar nisso, a parar de correr atrás só das coisas desta terra e gastar um tempo buscando a Deus, de verdade. Eu e você precisamos ter uma aliança, um pacto com Jesus nesta terra, a fim de garantirmos que por toda a eternidade estaremos andando com Ele, conhecendo-o mais e mais, vivendo por toda a eternidade com Ele. Vimos que a Bíblia é o livro divino e humano. A Bíblia é o livro sagrado, divino e humano, assim como Jesus é. Assim como eu e você somos divinos e humanos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, nós lemos assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabes as letras sagradas, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu e você precisamos estudar a palavra porque é a Bíblia Sagrada que nos capacita para toda boa obra. Em João, no capítulo 5, verso 39, nós lemos assim: Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, disse Jesus. Eu e você precisamos gastar um tempo examinando, nos aprofundando. E quando fazemos isso e pedimos ao Espírito Santo, Ele nos revela mais, porque Ele tem esse propósito em que este livro, esta verdade divina, esteja dentro de nós, que somos humanos. E assim como a Bíblia é divina e humana, eu e você teremos esta palavra encarnada em nós, nos tornando cada dia mais de Deus, mesmo sendo humanos e terrenos, temporais nesta dimensão carnal. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, verso 5, nós lemos assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, Filho de Deus, Deus vivo, trino. Ele é homem, se fez homem, e ele tem a natureza divina e humana, como a Bíblia é divina e humana. Jesus é a palavra, a Bíblia é a palavra, a Bíblia é Jesus. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele revela a verdade de Deus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Nestes dias eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que religiosamente sempre ouviu esse versículo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa pessoa, então, depois de ter uma experiência pessoal de conversão a Jesus Cristo, pôde dizer: agora eu estou entendendo aquele texto. Era para mim tão interessante, mas agora eu estou entendendo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a palavra, e a palavra está revelada aqui. E o Espírito Santo faz com que essa palavra revelada entre e habite na minha vida. E esta é a verdade de Jesus habitando a minha vida e me conduzindo por um caminho perfeito que me leva de volta ao Pai. E sem andarmos com o Pai, sem andarmos com Deus, nós andamos perambulando nesta vida, nesta terra, longe de qualquer possibilidade de vitória. Por isso que eu e você precisamos entender, a Bíblia é um livro divino e humano, e eu preciso dela para cuidar da minha vida terrena, porque eu preciso cuidar da minha vida espiritual enquanto eu vivo nesta terra. Eu preciso cuidar das coisas divinas enquanto eu vivo nesta terra física, material. Nossa mente, nosso cérebro e nosso corpo. Veja como que procede isso. Os pensamentos e a nossa mente são um universo virtual. Na verdade, são o universo espiritual. Ninguém localiza a mente, localiza-se o cérebro. Os cientistas, os médicos conseguem distinguir em que área do cérebro atua tal função física ou tal evento químico e elétrico do nosso corpo, mas a mente é algo espiritual, diz respeito ao nosso espírito. Os pensamentos não são algo material, são algo do mundo espiritual. Mas o cérebro faz uma interface entre estes elementos espirituais e o nosso corpo. Então, um pensamento vem, um sentimento vem, e a mente o transforma em um pensamento e uma ação. E essa ação gera algo no mundo físico. Eu e você também precisamos entender essa conexão divina e humana, ou espiritual e terrena. E a Bíblia faz esta interface com perfeição. O nosso cérebro vai atuar em cima daquilo que nós estamos estudando e aprendendo. E quanto mais eu encho a minha mente da palavra de Deus, mais o meu cérebro age em função da palavra de Deus na minha mente. E então o meu corpo, o meu físico, minha vida terrena será guiada, conduzida pelos preceitos, pela verdade da palavra de Deus. Assim vamos entendendo este princípio teológico da Bíblia como um livro divino humano. Assim como Jesus tem a natureza divina e a natureza humana, assim como eu e você temos uma natureza espiritual e uma natureza carnal, que podemos também dizer uma natureza divina e uma natureza terrena. A mente é o universo espiritual, o corpo é o universo material e o cérebro é essa interface. A Bíblia, como um livro humano, é a interface que nos traz todas as coisas espirituais, porque ela é divina e humana. Ela nos traz as coisas espirituais nessa dimensão terrena. Lá em João capítulo 10, veja o que está escrito. Tornou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a lei chamou deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, àquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, embora não me creiais a mim,
crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Jesus confirma algo que está lá no Velho Testamento, na lei, que os judeus sabiam tão bem, que nós somos deuses. Quando você estuda esse versículo, os comentários nos afirmam e nos mostram claramente que Deus não está dizendo, Jesus não está dizendo que eu sou um Deus. Essa expressão diz respeito que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Que eu e você somos um ser espiritual. Habitamos num corpo, mas somos um ser espiritual. Temos uma alma que opera entre esses dois universos, mas nós somos um ser espiritual. Enquanto vivemos nessa terra, somos um ser espiritual e terreno. Precisamos de um livro e de uma conduta, de um guia seguro, perfeito, espiritual e terreno, divino e humano. Salmista diz lá em Salmos 82, versos 6 e 7, eu disse, vós sois deuses, e os filhos do Altíssimo, todos vós. Todavia, como homens, havereis de morrer, e como qualquer dos príncipes, haveis de cair. Vós sois deuses, mas como homens, também morrereis. É a Bíblia mostrando que eu e você também, como Jesus e como a Bíblia, temos estas duas dimensões e precisamos cuidar delas. Por isso a Bíblia, divina e humana, é o livro perfeito para nós cuidarmos da nossa vida. Segunda dimensão que eu quero compartilhar com vocês, e é uma dimensão muito importante de você compreender nesta noite. A Bíblia é uma palavra perfeita e profética. O que é uma palavra profética? Normalmente as pessoas têm um entendimento de profeta, ou de palavra profética, ou de profecia, associados a algo místico. Na maioria das vezes, associado à acusação ou à confirmação de um acontecimento futuro, só isso. Geralmente, previsão. Então alguém disse, acontecerá, será, vai acontecer isso. A profecia sempre está ligada a algo que alguém revelou que vai acontecer. Mas o entendimento verdadeiro, bíblico, da palavra profecia, ou do elemento profecia, é mais ampliado. A palavra profética precisa ser entendida, em primeiro lugar, como a palavra construtora. Uma palavra profética não é apenas uma palavra que revela o futuro, mas que constrói o futuro. Assim é a Bíblia Sagrada. Uma palavra que edifica, que constrói. O Evangelho de João, João nos afirma que ele é a palavra, Jesus é o verbo vivo. E através dele, através da palavra, todas as coisas foram edificadas. Foram construídas, vieram a existir. Assim como nesta terra. Qualquer coisa que eu e você quisermos gerar, precisa ser proclamada pela palavra. A palavra tem o poder de construir algo. Ou construir algo benigno, ou construir algo maligno. Ou construir algo que edifica, ou construir algo que destrói. Basta você trazer uma palavra de elogio e você ajuda alguém a construir. Mas basta você trazer uma palavra de crítica dura, ferrenha, maligna, e você destrói alguém. A palavra tem esse poder. É o construtor que diz ao pedreiro, faça assim, então aquela parede é construída da forma correta. É o arquiteto que diz com o seu pincel, sua caneta, como deve ser cada detalhe. Quando eu expresso pela palavra, eu permito a construção de algo. Assim é a Bíblia Sagrada. Uma palavra profética. Não apenas uma sugestão, não apenas uma filosofia, não apenas uma ideia, mas a palavra do mais poderoso Senhor de todo o universo, Deus. O construtor de todas as coisas, aquele que conhece e sabe tudo, ele libera uma palavra e esta palavra é construtora. Então, eu e você precisamos receber pelos nossos ouvidos, pelo nosso coração, pela nossa mente, até pelos nossos poros, pelos nossos olhos, nós precisamos receber em todo o tempo uma palavra construtora.
Por que muita gente não consegue romper, não consegue edificar, não consegue construir? Porque lhe falta uma palavra construtora verdadeira, perfeita. E a Bíblia é esta palavra profética. Eu e você não vamos estudar a Bíblia porque ser crente exige estudar a Bíblia, porque ser religioso exige estudar a Bíblia, porque é interessante, porque eu quero conhecer, porque eu estou descobrindo que é muito bom. Não, eu e você precisamos estudar a Bíblia porque nós necessitamos de uma palavra profética confiável, perfeita, eterna, divina, humana, mas divina. E a Bíblia é esta palavra profética. Lá em Provérbios, no capítulo 29, verso 18, nós lemos: onde não há profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra profecia nesse texto é razon, e razon significa um sinal na mente, um sonho revelador, uma revelação, um oráculo. Eu e você precisamos de razão, de profecia, de palavra, porque sem palavra profética o povo perece. Sem uma palavra construtora, você não edifica a sua vida. É por isso que eu e você precisamos da Bíblia. A Bíblia é a palavra profética de Deus.